Oi, gente. Hoje estou aqui para falar um pouco sobre um dos principais lançamentos do cinema nacional no ano de 2025. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre O Agente Secreto. Escrito e dirigido pelo Kleber Mendonça Filho, o filme conta a história do Marcelo, que é um professor especializado em tecnologia, que depois de passar um tempo em São Paulo, volta para Recife em 1977, mas começa a perceber que aquela vizinhança que até então o acolhia anos atrás, agora acabou se tornando um pouco perigoso para a sobrevivência dele, né? Ele começa a perceber que uma parte das pessoas que estão ali ao seu redor e algumas outras pessoas vinculadas ao passado dele começam a persegui-lo em função de determinadas questões políticas. Em linhas gerais, eu gosto do cinema do Kleber Mendonça Filho, né? Os dois filmes dele que eu mais gosto são O Som ao Redor e Aquários. E em termos efetivos, eu gosto também aqui em como no Agente Secreto a narrativa ela é uma narrativa que ela se estrutura a partir de uma linha de eventos pautados na vida de um único personagem, né? Onde a partir disso toda uma série de questões, né, uma série de situações vão se ramificando, se desenvolvendo ao longo de 3 capítulos e um epílogo, digamos assim. Quando o filme foi lançado em Cannes, no primeiro semestre desse ano, algumas pessoas e colegas que tinham assistido o filme comentavam que ele fazia muito uso da questão da relação entre os elementos que a narrativa apresentava, né? Por exemplo, tem a questão de um tubarão que come a perna de uma pessoa. E aí, mais lá na frente, isso ia ser retomado como uma espécie de comentário dentro do comentário do filme, né? Não só essa situação, mas como outras questões também e outros elementos que estão dentro da narrativa que viriam ser retomados ao longo do filme. Só que a questão é que, de fato, esses elementos ou esses comentários, eles são reiteradamente retomados ao longo do filme e acabam deixando de ser uma posição sugestiva, uma indicialidade até, e acaba se tornando só uma muleta esvaziada pelo uso excessivo, né? Ou seja, a gente entende que eles perdem o traço da sutileza, que a gente gosta ou não, a gente percebia em outros trabalhos do Kleber, como o próprio Som ao Redor. Se a gente for falar, por exemplo, sobre essa questão das lacunas onde nada aconteceria, há um momento em que uma personagem, né, que é chamada Elisângela, está digitando algo numa máquina de datilografia daquelas antigas. E à medida que ela vai apertando os botões a esmo, sem inserir uma folha de papel no equipamento, o Marcelo, né, que é interpretado pelo Wagner Moura, avisa a amiga dele, né, que está faltando colocar o papel para ser escrito ali. Eles se olham e a mulher diz: "Ah, eu sou cargo comissionado", ou alguma coisa do tipo, assim. Esse trecho também aponta pra gente algumas pistas de possíveis leituras estruturais do filme, né? A mais plausível delas que eu penso parece ser a desse uso excessivo de falas programadas com inserções cômicas, por exemplo, que é um elemento que revela essa intenção, de repente, quase proposital de uma resposta induzida do espectador dentro da sua condição de passividade, né, na experiência do cinema. Vai ver, ela nem tinha sido pensada para funcionar dentro dessa lógica, mas se a gente for considerar o dispositivo em torno de uma sala de cinema, por exemplo, o riso do espectador a cada aparição ou cada palavra dita pelo personagem exemplifica bem isso, né? Acaba sendo essa espécie de termômetro para um tópico como esse. E isso é interessante porque muitos personagens no filme até evocam uma certa potência por si só, né? Que é própria da construção das suas figuras. Se a gente for pensar, por exemplo, a figura do delegado figurativo, dos seus subordinados, do pesquisador aposentado, do matador de aluguel, todos esses personagens, eles parecem conter um universo dentro de si mesmo, né? Mas acaba não se expandindo no acompanhamento do fluxo daquilo o que a narrativa vem a apontar. Acho que os casos mais expressivos são os dos personagens da Cláudia, que é interpretada pela Hermília Guedes, do Hans, é interpretado pelo Duquier, e a Elisângela, né, que é vivida aí pela Jane Albuquerque. Eu até entendo a brincadeira, talvez propositada ou não, do Kleber, de usar o nome do personagem do Duquier, por exemplo, numa relação direta com o personagem que ele viveu no filme do Gus Van Sant, Garotos de Programa. Mas a ideia da nulidade aqui ela pode ser aplicada a cada um desses personagens muito em função
da dispensabilidade dessas figuras, né? Se a gente for pensar aí em termos de efeito nos eventos da narrativa. Eles não implicam absolutamente carga alguma a partir do que acontece ou que deixa de acontecer no filme, né? É o que a gente poderia entender como, por exemplo, uma potência dispensada, vamos dizer assim. Não é nem que o personagem ele precise ser funcional, né, dentro de um fluxo de uma narrativa. A funcionalidade ela engloba diferentes cargas distintas de aplicação e muitas vezes nem tem muito a ver com a ação que o personagem desenvolve na trama ou deixa de fazer, né? Se a gente for pegar, por exemplo, trabalhos de cineastas como o Aki Kaurismäki ou Roy Andersson, eles são excelentes exemplos disso, né? De como que a inação dos personagens são justamente os elementos principais de onde os filmes tiram sua força e a sua distinção. Apesar disso, a gente entende sim que o filme do Kleber é essencialmente narrativo, né? Se a gente for fazer uma comparação com a abordagem utilizada, por exemplo, como o Ainda Estou Aqui, ou mesmo O Dia que Te Conheci, do André Novaes Oliveira. Quando os primeiros materiais sobre o Agente Secreto começaram a ser divulgados, a gente ficava com a impressão de que ele se trataria de um filme bem intenso, assim, de um filme de ação mesmo. Mas o fato é que ele se revela quase como uma espécie de comédia de erros, assim. É um filme bem ameno, digamos assim. A ideia da elaboração em torno de uma comédia de erros talvez nem se aplique na gênese do longa-metragem brasileiro, por exemplo. Mas há alguma coisa na essência que dá pistas dessa manifestação do subgênero dentro do filme do Kleber, por exemplo. Ainda que o drama histórico prevaleça, né, entre todas as digressões que o Kleber, no seu direito enquanto cineasta, acabou não abrindo mão. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Aproveite para assistir O Agente Secreto no cinema, né? Importante a gente ter essa experiência com o filme na sala de cinema. Se você já viu, volta aqui nos comentários para dizer o que você achou do filme, né? Compartilha esse conteúdo também com aquele seu colega que gostou, com aquele que ficou um pouco diferente e com aquele até que talvez não tenha gostado, né? O importante é a gente colocar as ideias sobre o cinema para rodar no mundo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!